Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Empodera aí, Cris, episódio 78. Aqui é um espaço onde grandes histórias inspiram novos começos. Eu sou a Cris Silva, sou psicóloga, terapeuta de casais e idealizadora desse podcast. Também sou idealizadora da rodada de pitch que acontece mensalmente aqui em Marília. E você é o nosso convidado. Venha participar. Você que é empresário, empreendedor, quer aprender, treinar, fazer pitch, se conectar, você é o nosso convidado. Eu quero falar o seguinte para você, que antes de eu chamar essa minha convidada, que ela é minha amiga, ó, do coração, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, que leva educação de qualidade para todo o Brasil. Do Cris Exclusive, que há 23 anos já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamentos. DM Clinic Salon, beleza e bem-estar e conforto para deixar lindas, maravilhosas. O Boticário Marília, referência em beleza e cuidado, que você já conhece. HK Fotos e Evento, vai fazer evento, vai tirar foto, registrar, vai lá, procura HK Fotos e Evento. Dr. Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos, ele devolve sorriso com naturalidade e a gráfica rápida Alvorada. Você que é empresário que precisa de material impresso rápido, você procura a gráfica rápida Alvorada. E os nossos parceiros de bastidores, o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico, Marcos César, o nosso assistente técnico, o Júlio Sinatora. E a você que faz com que esse podcast atinja e alcance muito mais pessoas, famílias. E isso nos ajuda a fazer com que se torne cada vez mais o nosso podcast querido, buscado, procurado. Você é o nosso maior advogado e o nosso maior, digamos assim, apoiador, porque com a tua ajuda a gente cresce. E se você está aqui a primeira vez, saiba que os nossos episódios eles vão ao ar novos toda quarta-feira. Se inscreva no canal, acione o sininho para você ser o primeiro a receber em primeira mão. Compartilhe e salve todos os episódios. Sabe por quê? Porque todo mundo que passa aqui, passa por essa mesa, que utiliza o nosso microfone, dá voz à história, que nos ensina muito. E essa convidada de hoje, vocês vão aprender muito com ela. Já sugiro a você que pegue papel e caneta para que você possa ter insights. Se você está com dúvida, tem algumas respostas, vem que ela vai poder te ajudar. Hoje eu vou receber uma mulher, como eu disse para vocês, ela é surreal. Ela é empreendedora que acredita que um presente pode emocionar, uma lembrança pode eternizar um momento e um detalhe pode fazer toda a diferença. Durante 10 anos, ela foi funcionária dessa empresa do qual a gente vai conversar. Ela chegou em momentos que decidiu acreditar, ela teve que acreditar no próprio talento e transformar a criatividade em negócio. Hoje ela está há mais de 5 anos como empreendedora. Ela ajuda pessoas, empresas, igrejas e eventos a transformarem ideias em produtos personalizados que carregam significado. Ela é minha amiga maravilhosa, maravilhosa, surreal, a Priscila Morandi. Seja muito bem-vinda, amiga! Que apresentação! Que alegria que eu tô de ter você aqui, hein, meu amor? Ai, Cris, o privilégio é meu. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui apresentando a minha história, como a gente estava conversando há um tempinho agora, antes mesmo de começar o podcast, né? A gente acha que às vezes não tem história para contar. E aí a gente pega uma pessoa abençoada como você, que nos puxa pela mão, que dá uma sacudida e fala assim, não, você tem história. E que mesmo que você não valorize a sua história, você pode ajudar alguém. Sempre. E aí é onde a gente recebe aquele chacoalhão e acorda e fala, realmente, tem uma história que a gente precisa valorizar, a nossa história. Para saber de onde a gente estava, de onde a gente saiu e onde a gente chegou. Uhum. Porque às vezes a gente fala que não chegou ainda no ápice, no apogeu. Uhum. Mas nós estamos melhor do que ontem. Então,
nós temos que agradecer por isso. E nós temos que reconhecer isso para que a gente consiga chegar mais longe. Com certeza. E é sobre isso, é sobre história. Então já pega papel, caneta, aquele cafezinho, chazinho. E se você estiver fazendo qualquer tarefa doméstica, bota no volume bem alto para você poder ouvir e aprender com a Priscila. Isso. Priscila, você, nos bastidores, você falou que você é prata da casa? Sim, sou prata da casa. Você é prata da casa? Sim. Não sabia disso. Você não passou essas informações aqui pra mim. Sou prata da casa. Tá aqui na Unimar hoje, participando desse podcast. Eu nem vou fazer os cálculos para não revelar a idade da pessoa. Não, vamos fazer assim. Em 2005, eu me formei em administração aqui nesse bloco, exatamente nesse bloco. E a hora que eu subi as escadas aqui, assim, me veio um monte de histórias, me veio muita coisa acontecendo na minha mente. E comecei a fazer faculdade com 18 anos, então eu cheguei aqui bem crua, fui capacitada para isso tudo. E aí cheguei aqui numa nostalgia danada. Olha aí, ó, que coisa boa, gente. Mas que bom, né? Reviver esse momento, né? Sim. 18 anos e agora uma mulher já bem sucedida nos negócios, mãe, esposa, que a gente vai conversar tudo aqui. Ver isso, né? Que bacana, viu? É bem legal. E aí, quando a gente projeta um futuro, a gente não imagina. Por mais que a gente tenha sonhos, por mais que a gente tenha projetos, né? Até a gente vê a utilização do prédio é de uma forma diferente, os tempos passaram, o tempo mudou, né? Sim. Mas a gente valoriza esse tempo, porque por mais que a gente pensasse, um dia eu não me imaginaria que eu estaria aqui sentada com a Cris, apresentando aqui, contando um pouquinho dessa minha história. E que, olha, gente, e senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Antes de existir a empresária, existia a funcionária. Sim. Como foi essa fase da sua vida e essa transição? Vamos começar do começo, então. Quando você me fez esse convite, eu parei para pensar sobre como tudo aconteceu, né? Porque ninguém tem esse estalo de um dia para noite e ninguém fala assim, hoje eu vou ser funcionária e amanhã eu vou ser empresária, eu vou ser empreendedora, eu vou fazer... Não. E aí, parando para pensar um pouquinho na minha história, eu pude lembrar de alguns momentos, de algumas situações. Eu tinha lá uma média de 8, 10 anos de idade, quando eu tive o desejo de ter uma bicicleta. Certo. E na época, meu pai não tinha o dinheiro para comprar a bicicleta da forma que eu queria, do jeito que eu queria. E aí eu sempre tive contato com a venda de gelinho, a venda de picolé, de din-din. Eu cresci em Brasília e aí eu tive a ideia, eu estava no quarto ano hoje, na 4ª série, naquela época. Eu falei para minha mãe, assim, mãe, na minha escola não tem ninguém que venda nada. E eu comecei a vender os gelinhos. Na hora do recreio, na hora do intervalo, a minha mãe trazia esses gelinhos dentro de uma caixa térmica, só que já estava tudo vendido. Então eu comecei vendendo na minha sala. E aí vendia, e aí depois a gente começou a vender na cidade, ali em Brasília, no bairro, tudo. E nós conseguimos arrecadar esse dinheiro para a compra da bicicleta. E chegamos a comprar a bicicleta. Então, assim, se eu for olhar para a minha história, eu tive vários momentos que eu tive que fazer ser empreendedora. Então, assim, ninguém nasce do nada. Sim. Nada é por acaso. Tanto que quando eu fazia faculdade também, e eu comecei a fazer, meu pai pagava a mensalidade e me dava o dinheiro para eu vir de ônibus. Só que a gente sabe que não é só isso, não é só mensalidade, não é só isso. Então tinha xerox para tirar, tinha as coisas para fazer. E aí eu agia tinha uma astúcia. Eu recolhi o dinheiro da sala inteira, tirava o xerox para todo mundo com um pouquinho a mais para tirar o meu xerox. Então, assim, a veia empreendedora tava sempre ali dentro, latente. Em você. Então, venda de lingerie, venda de bombom, venda de trufa. Então, eu sempre fiz isso. E aí, como funcionária do ramo em que eu atuo hoje, a minha virada de chave foi quando eu sou cristã, eu tenho esse princípio cristão, eu acredito num Deus que é sobre todas as coisas e que nada acontece por acaso.
E aí, uma vez, a palavra de Deus falou ao meu coração de um versículo que nunca mais saiu. E isso foi uma virada de chave para mim. Lá em Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizeres, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, forte. Essa foi a minha virada de chave. Colossenses o quê? Colossenses 3:23. Tá. Então, tudo que eu colocava a mão, eu era solteira ainda, não era casada. Então, tudo que eu colocava a mão, depois dessa virada de chave, eu falava assim, eu tenho que entregar o meu melhor. Não interessa para quem eu estou fazendo. Então, não interessava se era para o meu patrão, se era para o meu professor, o que era. Então, eu sabia que eu tinha que entregar o meu melhor. Certo. E aí, eu depois dessa virada, eu comecei a colocar isso em prática. E tudo que eu fazia, o meu melhor, o meu melhor, o meu melhor. E aí, eu trabalhei na empresa como Casa Alvorada. Trabalhei nessa empresa acho que juntando as idas e vindas, porque eu saí, depois voltei, mais ou menos uns 10 anos. E aí eu tratava o meu patrão, na época, era o seu Manuel, que ainda está vivo. As pessoas perguntam como eu assumi a loja, né? Uma parte da loja. As pessoas perguntam, seu Manuel, como que tá? E aí já era uma pessoa de bastante tempo ali naquele lugar, né? E aí eu tratava ele como se fosse assim, como se eu fizesse as coisas não para ele, mas como se eu fizesse as coisas para o meu Deus. E aí, quando a gente pensa assim, não estou fazendo as coisas para o meu patrão, eu estou fazendo as coisas para o meu Deus, a gente começa a perceber que a situação muda. Então, mesmo que tá meio entalada, tá meio desgostosa, não é todo dia que você acorda de bem com a vida, não é de qualquer jeito. E aí eu comecei a entender, eu ver nos meus clientes falando assim, mas você é filha do dono? Você é filha do dono? Você começou a chamar a atenção a partir da sua entrega genuína. Isso. Você é filha do dono? Você é filha não sei o quê? Você é filha, você é nora, você é... E não, eu não sou nora, eu sou funcionária. E aí foi essa minha virada de chave. Então, ao ponto assim do tempo ir passando, das coisas irem acontecendo. O seu Manuel é uma pessoa de idade hoje, já está com mais de 70 anos aí. E aí, quando entrou a pandemia, ele já estava sentindo, um pouquinho antes da pandemia, ele já estava sentindo a necessidade de ou passar o negócio para frente, ou de fechar. E aí teve uma doença também ali envolvida, e teve muita coisa acontecendo nessa pandemia, né? E aí eu falei assim, aí ele me chamou para uma conversa, ele falou assim, eu tô com uma vontade de passar isso para você. Olha que legal. De passar essa parte aqui, porque era uma loja bem grande, com confecção, parte de confecção, a parte da papelaria. E o que eu tinha domínio, o que eu conhecia, era a parte da papelaria. Mas a parte de papelaria de material escolar. E a gente trabalhava com impressão, com xerox, com algumas coisas assim. Nada assim muito específico, mas de uma forma geral, com algumas máquinas de cópia. E aí eu falei assim, eu topo. No meio de uma pandemia, onde as coisas estavam tudo fechada, eu passei uns dias aí sem dormir, deixei o meu marido, o Thiago, também sem dormir. Ele falou assim, como você topa? E na época, eu tinha saído da loja. Eu não estava trabalhando mais com o seu Manuel. Minha mãe tinha sofrido um acidente, né? E eu precisei sair da loja. Então, fazia mais ou menos 1 ano que a loja estava meio pandemia, meio aberta, meio fechada, e eu estava fora. Antes da pandemia, a minha mãe sofreu um acidente. Entendi. E eu saí. E aí, na pandemia, passado 1 ano de pandemia, e aí o seu Manuel me chama para essa conversa. E aí, agora? O que eu vou fazer? E aí eu estava desempregada, eu não tinha uma renda, eu não tinha um salário. Como eu te disse, a veia empreendedora, eu não estava sem renda. Mas vendendo uma coisa, vendendo outra. Na época, a gente estava vendendo mochilas maternidade também, eu e o Thiago. Vendendo pela internet, entregando às escondidas para o pessoal daqui de Marília e região, mandando pelo correio. E aí eu falei assim, eu topo. Eu cheguei em casa, eu deixei o Thiago de cabelo branco. Doidinha, falei assim, né? como assim você topa, você quer? De onde a gente vai tirar esse recurso? E aí eu falei assim, eu não sei. Eu só sei que eu me sinto capaz.
de assumir, de continuar algo que eu trabalhei há tanto tempo, assim. E aí, como eu tenho uma fé num Deus que faz coisas sobrenaturais, eu costumo dizer assim, que quando você se posiciona, você toma uma decisão e aquilo tá ardendo no seu coração, aquilo tá fazendo com que você não consiga se calar, eu falo assim que Deus age o impossível. E aí você anda, quando você pensa lá naquela história lá de Moisés abrindo caminho, tudo. Aí eu falo assim, ou Deus abre o mar para você passar, ou você caminha sobre ele. Esse é o meu lema de vida. Se a visão não é minha, se é dado algo por Deus no meu coração e que queima além das minhas forças naturais, é algo dado por Deus, então a gente não pode olhar para as circunstâncias. Então, as coisas aconteceram no meio de uma pandemia e aí a gente tem lutado em cima disso. Na época, o Thiago estava trabalhando fora, como CLT também. Eu fiquei aí 2 anos trabalhando sozinha, tendo alguns freelances também. E as coisas, eu sinto que as coisas têm melhorado a cada dia. Então, assim, tem algumas visões. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas eu tenho história para contar? Eu tenho história. Eu tenho vencido muitas coisas, às vezes quietinha, caladinha. Às vezes a gente posta alguma coisa no Instagram, mas as lutas e as vitórias é Deus que dá. Exatamente. No Instagram a gente costuma postar os palcos, os bastidores. Os bastidores. Eu não sei você, mas eu acho que é muito meu para ficar mostrando as minhas vulnerabilidades. Sim. Eu não gosto, né? Sim. Acredito que muita gente também não curta isso. Bom, eu não curto. Mas falando de você aqui. Você, então, estava desempregada, teve que se dar um afastamento, porque houve um acidente com a sua mãe. O seu Manuel viu a tua competência, a tua habilidade e ofereceu que você comprasse esse espaço. E você topou, apesar das dificuldades, né? Mas Deus queimou no seu coração e você né? Você é como mulher de fé e cristã. Qual foi o seu maior desafio no início? O maior desafio porque quando você é funcionária, você tem uma costa quente, digamos assim, para socorrer. E aí, eu não me via, apesar de muitas vezes no processo, assim, eu me via, mas não me via. Mas quando você tá realmente ali no negócio, que o negócio você fala assim, meu Deus, o negócio é meu, se eu não me mover, se eu não levantar, o negócio não acontece. Então, a gente tem que se posicionar. Então, esse posicionamento de como dona mesmo, isso aí eu acho que foi difícil para mim. E esse posicionamento de é meu, isso aqui é meu, se eu não me mover, se eu não pôr a mão na massa, as coisas não acontecem. Porque como funcionária, você tem ali, se entrar um cliente na porta, não entrar, o salário cai na conta. Agora, meus boletos estão vencendo. E outra pegada. É outra pegada. É outra pegada. E é outra pegada. E aí, uma outra situação também é que eu falo assim, o funcionário, ele tem aquele salário X, Y, Z, que ele tem aquele dia específico que vai cair na conta dele. O empreendedor, não. Ele pode até ter uma provisão de recebimento. Tem um cliente que eu fiz um serviço e que vai cair um pagamento no dia tal. Mas a provisão de Deus é diária. A dependência de Deus é diária. Então, assim, eu acredito muito na nossa constância de estar ali diariamente. Senhor, manda a tua provisão. Manda a tua bênção, porque tem boleto para pagar. Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu acredito muito que se você está em movimento, a provisão vem, o favor de Deus vem. A palavra de Deus diz assim, que as bênçãos de Deus nos seguiriam. Então, ou seja, para elas nos seguirem, a gente tem que estar em movimento. Exato. Não adianta nada a gente estar lá descansado. Não é isso. Não acontece. Não acontece. Então, o favor de Deus, as bênçãos de Deus nos seguem a partir do momento do nosso movimento. Às vezes, a gente nem está tanto naquele movimento todo, aí você fala assim, aí cai algo, acontece algo, você fala assim, Senhor, eu não esperava por isso.
mas é onde a gente vê literalmente a mão e a provisão e o favor de Deus à nossa vida. Que coisa boa. Isso é muito bom e eu imagino que isso seja refrigério, essa sua fala, para muita gente que está aqui precisando dessa palavra, precisando dessa clareza, né, e dessa certeza que nós precisamos sempre do favor de Deus. Fato. Como que foi para você enxergar que você já tinha, olha só, você já tinha uma veia de empreendedorismo. Tem dias de ali, mas tinha uma costa quente que era mãe. Aqui na faculdade, você também já fazia aqueles movimentos e também você começou a vender paralelamente alguns objetos. Mas quando você teve que vestir a roupa da empreendedora, qual foi o seu maior aprendizado com isso? Nossa, muitos. É que assim, apesar desse movimento todo, da experiência que a gente tem, que a gente acaba conquistando na vida, tem uma história que fala muito forte ao meu coração. Que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Gente, eu não tenho como viver longe da palavra de Deus. E nós estamos aqui para ouvir. Eu não tenho como viver longe disso. Que é algo que Deus fala muito forte ao meu coração. É a história de José. José, ele era um menino que ali, a hora que a Bíblia relata a história dele, que ele começa assim com mais ênfase, José era um menino de 17 anos, que estava ali na casa do seu pai, e ele teve um sonho, que os seus irmãos mais velhos, José, ele era o mais novo. Ele era o mais novo ali de 10 irmãos. Ele era o 11. E aí ele teve um sonho que os irmãos mais velhos dele iriam se prostrar diante dele. E aí aquela história assim, a hora que ele contou, que ele compartilhou aquilo com os irmãos tiraram chacota da cara dele. Você tá doido? Como assim? Que não sei o quê. E José, ele era um filho querido, ele era um filho amado pelo pai. Ele era um filho amado, ele era um filho desejado, ele era um filho mimado do pai. E aí, se aquele sonho se realizasse naquele exato momento que ele teve aquele sonho, a situação ia ser muito legal, porque José, ele era um menino mimado, ele tinha tudo diante dele, e os irmãos dele não gostavam dele. Como que os irmãos dele iam passar por ele daquele jeito? E aí a história de José nos leva nos mostra que José, ele passou por alguns processos. Então, assim, para mostrar que a nossa vida, ela passa por pequenos processos. Então, ninguém aparece nada do nada. Então, José, ele foi vendido ali pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi para o Egito, ali ele foi servir na casa de Potifar, um homem muito rico, ali ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele não cedeu à esposa de Potifar, ele foi preso novamente, então, ou seja, ele foi vendido como um escravo, daqui a pouco ele foi preso como um indigente, como um bandido, sendo que ele estava ali vivendo e ele não estava ali negociando os valores, os princípios do que ele cria, do que ele acreditava. E aí ele foi, na prisão, ele foi colocado em uma posição de destaque. Aquele homem ali que foi passando... Então, ele passou por uma posição de destaque, aí ele conheceu uma pessoa que pôde ajudar ele a sair daquela prisão, e aí o faraó teve um sonho. Então a gente vendo o relato na Bíblia, faraó teve um sonho que assim não dava para se explicar, e a convivência que José tinha com Deus, a intimidade que José tinha com Deus, fez com que José revelasse o sonho de um faraó. Então José não estava ali naquele lugar por acaso, porque estava preso. Se ele não tivesse sido vendido lá atrás, ele não estaria ali tendo contato com o faraó. E aí, revelando ali aquele sonho de faraó, ele foi colocado numa posição de destaque dentro do Egito. O Egito era uma mega potência na época. E aí, José, ele ficou como um governador ali. E revelando o sonho dele, tá? Ele teve, a revelação do sonho foi o seguinte, de que seriam 7 anos de 3 anos e meio de bonança e 3 anos e meio de fome.
E aí a história fala que José, ele fez com que o faraó conseguisse juntar uma reserva para o povo, tal. E aí, durante os 3 anos e meio de bonança, ele foi juntando recursos. Durante os 3 anos e meio de fome, a região veio e pediu ajuda de Faraó ali do Egito, porque era uma potência que tinha reserva de comida. E quem é que vem pedir esse recurso? Foi os irmãos de José, que achava que José estava morto ali. Então, eu vejo assim, que durante toda a história de José, ele teve processos, pequenos processos que fez com que ele chegasse àquela posição de governo. Hoje, parece que é impossível. Ai, mas eu vou ter uma ajudante, vou ter uma funcionária, parece algo impossível. Mas a gente tem que valorizar os pequenos processos, que parece que é impossível, que parece que não tem nada a ver, que parece que, não tem nada demais. E o Senhor vai dando a visão, o Senhor vai dando o discernimento. E aí, ao ponto, assim, de José ter perdoado os irmãos ali, e ele tá vivendo aquele sonho que aconteceu lá quando ele teve 17 anos. E o que aconteceu foi 13 anos depois. Então, José tinha mais de 30 anos. Para ele ser um governador do Egito, ele tinha mais de 30 anos. Então, às vezes, a gente acha que as coisas acontecem, no estalo. Então, você aprendeu que tudo é um processo. Tudo é um processo. Um processo, né? Quando foi que você começou a ver aqui, porque você, volto a dizer, né? Você começou nessa jornada de empreendedora e você entendeu que tudo é um processo. Precisa de um processo para você iniciar, para começar, para ver as dificuldades, para enfrentar elas. E você tem uma criatividade muito grande e você começou a encantar as pessoas, né? Em que momento você percebeu que o seu talento poderia ser a virada de chave ou poderia trazer esses recursos diferenciados para a tua empresa? Porque antes era muito xerocopiadora e depois você foi mudando um pouco a cara da tua empresa, Pri. Sim. Porque a gente tem que ir sendo acompanhada com o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a perceber que eu falei assim, bom, hoje a gente tem muita coisa digital. Mas o personalizado, ele entrou na minha vida, assim, de uma forma, assim, como uma virada de chave mesmo, entendendo? Que a gente pode fazer algo diferente, que a gente pode colocar a sua cara, o seu jeito em algo no papel. Não precisa ser o de todo mundo. Então, hoje, eu acredito que o nosso diferencial é isso. Às vezes, você tem um projeto, mas será que dá para fazer assim? Dá para fazer assim. Então, essa questão de diferencial é o quê? É o lance da escuta, de ouvir a história. Gente, eu escuto, eu atendo bastante, eu gosto muito de atender o balcão, né? E aí eu gosto de ouvir a história, de entender por que a pessoa, às vezes, gosta de, por exemplo, um caderno de receitas. Mas nós temos um monte de vídeo falando sobre receitas no YouTube. Mas aí, sabe, por exemplo, de algo que Deus me trouxe? Falou assim, muitas receitas no YouTube. Mas as mães hoje não conseguem sentar com a filha e cozinhar. Com a filha ou com o filho e ensinar aquela receita. Gente, o papel continua sendo imprescindível. Quem alguma vez falou assim, eu fiz um pão lá na internet, peguei aquele vídeo e tal. Você perde o vídeo. E o caderninho lá de receita, sabe aquele caderninho da avó que a gente tinha o prazer de olhar? Exatamente. Então, exatamente. Hoje o caderninho da avó não precisa ser aquele caderninho velho lá, todo sujo. Não, pode ser um caderno personalizado. Você voltando às raízes, dedicando para sua filha. Olha, filha, eu vou escrever aqui as minhas receitas para você, com o seu nome, com as suas datas aqui, especialmente para você, colocando uma foto no junto aqui, personalizado. Então, um trabalho diferenciado nisso e ouvindo a história. Porque, às vezes, o que faz sentido para você, talvez não tenha tanto valor para mim. Mas, quando eu valorizo a tua história, que eu coloco aquilo em foco, você, poxa vida, ela me deu atenção, ela me ouviu, ela entendeu o que eu queria. Nossa, eu pensei e você fez algo muito melhor do que eu pensei. Exatamente. E, assim, eu tô até... Fechei aqui essa parte aqui, gente, ó.
Porque a Priscila, olha aqui, ô Júlio, a Priscila, ela que confeccionou a nossa agenda. E a nossa agenda, eu sempre falei assim, eu quero uma agenda diferente. Porque eu não gosto, vou passar aqui para vocês não verem, vou abrir aqui, ó. Na nossa agenda, eu não queria com data nem com horário. Porque às vezes você perde. Sim. E às vezes quando tem horário, e eu preferia ela livre, assim. E pedir para ela colocar os versículos da Bíblia, porque eu gosto de quando eu abro esse meu, eu falo, minha agenda planner, né? Eu mesmo que construo. É como eu coloco assim, ó. A nossa história é uma página em branco. Você vai construindo. Que é o que a gente tem feito aqui. Todas as vezes que a gente recebe um convidado, nós escrevemos a história do nosso podcast. Ele é construído com a história de cada um de vocês, que são os nossos convidados, que vai nos ajudando. Isso é muito... Estou mostrando aqui para vocês, ó, que foi ela que fez, viu? A Priscila Morandi, da Gráfica Rápida Alvorada, como tantos outros material que ela já fez para mim. É isso aí. E presentes também que ela faz. Como que... Eu trouxe aqui o poder do detalhe, né? Outro dia, ano passado, o poder do detalhe. Eu quero que você, de forma assim, sintetizada, né? Como que é para você trabalhar com papelaria, brindes, lembrancinhas, materiais personalizados, e quando você faz um presente e você fica sabendo que aquele material que foi o devocional, né, que eu entreguei para minha amiga, que eu não vou citar o nome dela aqui. É verdade. Tá? Que ela mandou, eu mandei o áudio para você. Como que é para você ser essa ponte e fazer esse material que expressa tanta emoção? Eu vou ler para vocês aqui um texto que falou profundamente ao meu coração, né? Ó, cada tarefa, por menor que pareça, pode ser uma forma de adoração. Ou seja, quando colocamos Deus no centro do que nós fazemos, o nosso trabalho vira propósito. Então, quando eu pego um trabalho para fazer, eu coloco um propósito de vida. Esse é o meu propósito de vida. Então, assim, fazer com que eu impacte a vida de outras pessoas. E hoje a forma de eu impactar a vida de outras pessoas é colocar em tempo e fora de tempo algum versículo bíblico. E aí, quando eu estou preparando, a gente está confeccionando, não é só eu que confecciono esse material, eu coloco, tem às vezes o Tiago, a Larissa, e eu falo isso para eles. Eu falei assim, nós temos que colocar um amor que as pessoas sintam esse amor na hora que eles pegarem no material. Ao ponto, sim, de falar assim, meu Deus, era exatamente isso que eu precisava, era exatamente isso que eu queria. Nossa, tá muito melhor do que eu pensei. E é exatamente isso o nosso propósito de vida. É impactar pessoas com o nosso trabalho. E isso é muito bom. E, gente, a Priscila, de fato, como eu mostrei para vocês, ela entrega isso e muito mais. E o que você diz, Priscila, você faz tudo isso com muito propósito, com muita alma, com muito amor, né? Já deixou bem claro o quanto que você está no centro da vontade de Deus ali. Você está sempre buscando estar no centro, né? E você faz... Como que você faz isso? Trazendo para o universo corporativo, que é um universo cético, muitas vezes, frio, calculista. Como que é para você transitar por esse meio? Porque, gente, o empreendedorismo é solitário. Né? E a gente que trabalha em bastidores, a gente sabe. Como que é para você mostrar esse amor, esse carinho, uma entrega genuína para um público que é tão, muitas vezes, cético, frio e solitário, que é os empresários. Sim. É bem colocado que o empreendedorismo ele é solitário, né? E aí, na hora que o empresário fala assim, mas é só uma lembrancinha, é só uma lembrancinha. E aí, nessa lembrancinha, quando você recebe uma lembrancinha, eu não sei se vocês já aconteceram isso, mas você fala assim, nossa, era exatamente isso que eu precisava. Uma lembrancinha que não é só uma lembrancinha, que não é só um brinde promocional. Não é só um brinde promocional. Parece que é um brinde promocional, mas não é só um brinde promocional. Então, os detalhes fazem a diferença.
os detalhes. Então, é difícil? Às vezes é difícil, sim. Não é fácil. Nem tudo é flores, nem tudo é da forma com que... quando a gente vê a história, igual a história de José que eu compartilhei com vocês, a hora que você vê, nossa, mas é governador, mas não sei o que. Mas o processo foi longo. Foram 13 anos. E aí, às vezes, quando a gente tem uma visão de alguma coisa, a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Mas será que a gente está preparada para que a coisa aconteça rápido? E aí o empreendedor, ele fica nessa. Às vezes você tem um sonho, fala assim, nossa, eu tenho um sonho de fazer isso, de fazer aquilo. Mas que nem a Priscila, ela tá lá com uma loja. Mas a Priscila não começou com uma loja. A Priscila começou sendo a funcionária de uma loja. Então, a Cris, eu tenho certeza que a Cris não começou sendo aí a empoderada do Empodera Cris. Imagina! Muitas vezes os bastidores tá lá, e aí a gente tá lá chorando, a gente tá lá remendando o negócio. E aí é isso. E não é todo dia que é flores. Não. A gente só vê, às vezes, as coisas boas que a gente quer postar no Instagram. Tá sentindo aí? A paulada tá grande, hein, Júlio, hoje, hein? Você sentiu, né, Júlio? Como que é pra você, Pri? Você tem um jeito meigo, mas também você é forte, você é uma fortaleza, você demonstra isso. Aqui todo mundo já tá percebendo isso. Hoje muita gente vende produto. Sim. Vende produto, como você mesmo pontuou aqui. Mas as pessoas, elas criam relacionamento. Sim. Como foi pra você construir essa proximidade com os seus clientes e você trazer esse encantamento para eles? É uma barreira que às vezes a gente... É diário, né? Porque às vezes a gente pega um material que esse daqui eu pus a mão para confeccionar. E aí às vezes você pega na internet, tem a concorrência de preço. Sim. Tem hora que eu não consigo concorrer com o preço da internet. Que o serviço é feito a largas escalas, isso aí não dá para produzir. Mas, por exemplo, esse contato humano que a gente tem aqui, esse relacionamento que a gente vai estreitando, esse diferencial no nosso atendimento, isso aí é o que a gente tem buscado a cada dia, de sentar, de ouvir, de entender o que você quer, o que você precisa, porque às vezes as pessoas chegam lá, eu quero isso, não sei o que, não sei o que, mas aí eu falo assim, mas você vai usar isso para quê? Você vai usar como? Como que você vai fazer? O que você está pensando em fazer para eu poder te ajudar? E aí o fato de você sentar, de você ouvir, de você entender, você fala assim, eu posso te entregar isso. É legal isso. É aquilo outro, é legal. Igual eu recebi um cliente esses tempos atrás, que ele já estava confeccionando, já em outro lugar, o livro físico dele. E já tinha escrito, tal, já tinha... E ele ia fazer um treinamento. E aí, nós estamos trabalhando agora com essa questão de uma escala mais baixa na produção, na impressão de livros físicos, né? E aí ele falou assim, não, mas eu queria fazer alguma coisa, não sei o quê. E aí nós fizemos uma capa, ele tinha a arte da capa, nós fizemos uma capa dura para o livro que ainda não tinha sido lançado, mas ele ia fazer um treinamento e ele queria mostrar como que ia sair, como que ia ser o lançamento. Uau! Na hora e nós confeccionamos esse livro para ele, na hora que ele foi buscar... Gente, não tem... Olha, isso que é propósito, isso é que é prazer. Ele começou a chorar na minha frente. Imagino, gente. Ele começou a chorar na minha frente. Eu falei, Deus, olha que oportunidade. Ele falou assim, mas não era isso que eu queria, mas ficou muito melhor do que eu queria. Olha, então, assim, esses propósitos, esses detalhes, essas coisinhas que parece... A internet não te oferece isso hoje. Então, assim, se você quer preço, eu não tenho como concorrer de verdade. Eu não tenho como, mas assim, vem até mim, a gente conversa, a gente troca qualidade, uma ideia. Diferenciada, aí é com você. Isso. Aí a conversa muda, isso, né? Porque às vezes a pessoa tá querendo preço, mas não quer o produto da internet. Não, mas lá vem... Eu falei, mas aqui tem esses itens. Você viu que é assim? Você viu que é assado? Você viu que não é desse jeito? Eu não tinha prestado atenção. Então... Exatamente. É isso aí. E dentro desse seu relato, como foi para você conquistar esse mercado? E o que mudou
desde que você abriu a sua empresa para Priscila? Eu acredito que o que a gente tem que fazer uma reestruturação, primeiro na nossa mente, para que a gente se entenda, né? Quem é a Priscila, quem é a mãe, quem é a esposa, para a gente também não misturar. Hoje a gente está ali. Uma empreendedora também, a gente acha que é fácil, no sentido assim de, porque eu vou ser livre, trabalhar no horário que eu quero, do jeito que eu quero. Ô, Senhor. Leve engano, né? Leve engano. É claro que a gente, às vezes, tem um privilégio. Por exemplo, assim, sair no meio da manhã, sair no meio do dia. Por exemplo, tá aqui com a Cris, assim, no meio do dia, né? Mas a gente trabalha de domingo a domingo. De domingo a domingo. Então, eu acredito que precisou dessa reestruturação familiar, de todos os membros da família estar envolvido nisso. Hoje eu tenho até o Thiago que está junto nessa empreitada também. Tanto que quando ele começou comigo lá, eu falei assim, ele falou, agora eu vou ser estagiário, né? Porque eu estava no ramo há mais de 10 anos. E aí ele falou assim, não, eu vou ser um estagiário. E aí a gente levou essa brincadeira de estagiário por um tempo, né? E aí depois eu falei assim, não, eu preciso de um sócio. Porque o posicionamento de um sócio é diferente de um estagiário. E aí, quando a gente assumiu isso, assim, não, isso aqui é a nossa vida, isso aqui é a nossa alma, as coisas começam a acontecer. Então, essa questão de estruturação familiar, de estruturação de ter uma pessoa junto com você, de não caminhar sozinho, é essa a diferença que vai fazendo. Que maravilha, isso é muito bom, Pri. Isso é ótimo. Pri, vamos fazer um bate-pronto? Vamos. Bora. Ela ficou vermelha com o meu bate-pronto. Por quê? Não sei. Eu não sei o que esperar. Uma palavra que define a sua trajetória. Perseverança. Empreender para você é? Propósito. Criatividade para você é? Essência do Criador. O atendimento perfeito acontece quando? Quando tem uma conexão genuína. Um cliente inesquecível é? Meu Deus. Um cliente foi esse que eu citei aí, que de ver ele chorando na minha frente, ele foi um inesquecível para mim. O maior desafio de empreender? Eu acho que é a gente achar que dá conta de tudo e não dá conta de tudo. Isso é verdade, hein? Um sonho que você ainda deseja realizar? Eu já tenho realizado muitos sonhos. Muitos, graças a Deus. Mas o que a gente quer para nossa vida é expansão, né? Então, assim, é o crescimento. Eu acredito que a minha família já está dentro do negócio junto. E a expansão daquilo que Deus já nos deu, já. Um livro que marcou a tua vida? A Bíblia. Eu não tenho nada semelhante. Complete a frase. Personalizar é? Personalizar é materializar um sonho. Uau. Olha aí, gente. Vocês se ligaram que esse podcast é surreal. Mas a profundidade que a gente já está nisso aqui, gente. Tem hora que até eu quero lacrimejar. Deixa eu secar aqui no cantinho. Pri, agora nós vamos tomar um café. Vamos imaginar que você irá tomar café com alguém. Pode ser desse plano ou que não esteja nesse plano. E aí você vai ter a oportunidade. Primeiro, você tem que dizer quem é essa pessoa. Se você tivesse a oportunidade de estar com essa pessoa, qual seria a pergunta que você faria para essa pessoa? E qual seria o conselho ou resposta que essa pessoa daria para você? Meu Deus! Eu vou compartilhar com vocês outra história. Tá, mas seja breve nessa história. Eu tô fazendo a leitura do livro de Daniel. E aí, fazendo ali o comecinho ali, não sei se vocês conhecem a história, Daniel, ele foi um homem que foi levado como prisioneiro para Babilônia. Que ele trocou de nome. Então, assim, parece uma catástrofe, né? Trocou de nome, trocou de ambiente, trocou tudo. E aí, ele, em determinados momentos, ele escolheu se posicionar.
Então, eu acredito que hoje eu sentaria, eu acho que pela leitura que eu estou fazendo, eu sentaria com Daniel. Com Daniel. Com Daniel. Daniel, e aí? Me conta aí os babados que a Bíblia não relata de como funcionavam as coisas na sua cabeça, referente ao seu posicionamento. Uau. Então, e o que você acha que ele ia te responder? Que agora até eu queria saber. Eu acredito que a fidelidade de Deus, porque ele se posicionou não por algo que ele ouviu os pais dele falar. Ele se posicionou e confiou em um Deus pessoal. Em um Deus assim que, anda comigo aqui todo dia, tá aqui todo dia. Então, eu acredito nisso. Uau. De que Deus andava com ele, ele ouvia. Então, depois a gente vê alguns relatos assim, de experiências fortes que ele teve ali no próprio livro, né? Então, eu acredito que seria essa. Uau. Eu nunca tinha parado para ver. Será? Gente, vocês já tiveram essa curiosidade de saber o que a Bíblia conta que não contou, que a gente queria saber, né? Sim. Até eu fiquei curiosa agora. Sim. Que bacana. Pri, como é que as pessoas fazem para encontrar você? E antes, eu gostaria que você deixasse um recado aqui para a galera de casa, para os empreendedores, e se a pessoa, como é que faz para te encontrar? Pessoal de casa, hein? Primeiro recadinho. Na nossa vida tem processos. Valorize cada processo, cada pedacinho, cada vitória, cada derrota, cada acerto, cada erro. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nada é do nada e nada é por acaso. Então, a gente tem que aprender a valorizar as coisas, pequenas coisas que nos acontecem e a aprender com todas elas. Porque tem situações que a gente aprende pagando e tem situações que a gente aprende recebendo. Eu trabalhei durante 10 anos recebendo. Então, aproveite as oportunidades. Uau. E aí, você pode me encontrar. Eu tô com uma loja física ali na Dr. Carlos Vilalva, que fica ali próximo do SESI. Temos o atendimento online pelo WhatsApp e estamos ali fisicamente também. Nós temos as nossas redes sociais. Procura lá Copiadora Alvorada. Nós estaremos te atendendo. Lá também tem um pouquinho do nosso trabalho que a gente posta ali semanalmente, diariamente, um pouquinho do que tem saído, né? E estamos aí com muitas novidades, muitos projetos para estarem acontecendo aí nos próximos dias. Olha aí, gente. Então, se você precisar de algo rápido, com significado personalizado, que você queira presentear os seus colaboradores, ou você queira produzir para um evento seu, procura a Priscila, que você vai ser muito bem atendido. Isso mesmo. E se prepare, viu? Prepara café, porque vem história. Toda vez que você senta para conversar com ela, antes vem história, porque ela quer te ouvir. Isso é gostoso, verdade, né? Não dá para você fechar um negócio... Não. Vapt-vupt, né? Não dá. Fica uma coisa impessoal, né? Fica impessoal. E aí, curtiu? Muito! Você viu que leve? Verdade. Tava super nervosa, olha que legal. Olha aí, tá vendo? Não é uma entrevista de trabalho. Não é uma entrevista de trabalho. Amiga, eu quero agradecer imensamente. Aprendi muito. Obrigada. Senti de bem pertinho a sua fé com Deus, né? E o quanto você o ama e o quanto ele tem colocado você no centro das vontades dele. Amém. Nas nossas não, porque se for depender das nossas, tá burrice mesmo, né? Da vontade dele. Muito obrigado, gratidão por você estar caminhando esse caminho e não deixar que nada te tire do foco nem da tua fé. Amém. Né? E o quanto você traz de ensinamento da importância do ouvir, do cuidar, de entregar o melhor para os nossos prestadores de serviço, para o nosso cliente. Isso é muito importante, viu? Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Cris. Você também é uma mulher que ilumina por onde você passa. Quando eu te conheci, mulher, eu tava assim, não tava me sentindo empoderada, não. E aí, pelo convite também. E aí, por me trazer à memória, por saber que eu tenho uma história e valorizar essa história. Isso que é importante. Exatamente. E é para isso que o podcast existe, justamente. É isso mesmo. Cada um contar a sua história e ver o quanto você é gigante. É verdade. Gigante, todos nós somos gigantes. E toda história, ela é percussora de todas as nossas conquistas
e dos erros e dos aprendizados que a gente tem aí no dia, pelo processo. Exatamente, pelo processo. A palavra de ordem que saiu daqui foi processo, fé e missão. E propósito. Olha, isso que é bom. E antes da gente encerrar o podcast, eu quero aqui agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse projeto possível. A Unimar EAD, a do Cris Exclusive, Gráfica Rápida Alvorada, o Boticário Marília, HIK, o Dr. Ricardo Ortega, a DN Clinic Salon. Sem eles, né, ficaria muito mais difícil. E os nossos bastidores, que são o diretor técnico, que é o Marco César, o assistente técnico, que é o Júlio Sinatora, o nosso querido professor Henrique Nedmar. Ele não está presente, mas está sempre presente aqui. E eu faço questão de honrar todas as vezes que eu estou aqui no podcast, porque foi de um bate-papo, contando uma história, que surgiu aqui o nosso podcast. E para você que nos acompanha, peço que você, pegue o seu dedinho aí, dá um like, isso aqui, dá um like, compartilha, sabe? É menos de um segundo. Não vai ficar escutando essa história e pega só pra você não, viu? Dá o like e compartilha. Porque os melhores negócios não vendem apenas produtos. Eles criam experiência, despertam as emoções e deixam marcas na história das pessoas. Como eu disse, eu sou a Cris Silva, sou psicóloga e sou a host desse podcast. E que estou muito feliz cada dia mais, tá podendo compartilhar histórias surreais, como essa de hoje, que eu amei. Gratidão. Vamos fazer um brinde agora? Vamos. Bora lá. Bora. Vamos para cá, olhando para cá, para todo mundo de casa. Quem assiste Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.